Pode ir já? Bom, o que a gente vai falar na aula de hoje, então, né? A aula de hoje a gente vai... Bom, em algum sentido, o assunto principal da aula é esse aqui, tá? Bom, primeiro deixa eu definir uma coisa. Bom, esse é o teorema da função implícita. Mas antes de fazer esse teorema, a gente vai precisar de alguma coisa a mais. Deixa eu primeiro dizer aqui, tem algumas coisas que eu tenho que botar aqui. A primeira é que, como sempre, eu tenho meus espaços de Banach. E vamos dizer que eu tenho um aberto aqui em V e um aberto em W. E eu vou dizer o seguinte, que uma função f indo de U até o til é um difeomorfismo C1 se satisfaz a seguinte propriedade. Bom, primeiro é que a f é uma abjeção. A segunda é que a f, bom, tem derivada contínua. Derivada de Frechet, obviamente. E a terceira condição é que a f-1 também tem derivada contínua. Bom, vamos deixar claro o que eu estou falando aqui, né? Objeção a gente sabe o que é, só que cada dois pontos aqui tem imagens diferentes aqui e todo mundo é imagem de alguém. Quando você tem uma objeção, você tem uma função inversa. E o que eu estou pedindo aqui é que tanto a f quanto a função inversa tenham derivada contínua. Tá certo? Deixa eu fazer uma observaçãozinha antes de continuar, que é a seguinte, que se a f ela é um dífio C1, né, já escrevi, então a derivada dela é inversível. É um operador linear inversível para todo x pertencente a V. E a razão disso é a regra da cadeia. Bom, por quê, né? A gente tem essa expressão aqui para todo x em V, não é isso? A f, composta com a função inversa, volta para o mesmo lugar. É a identidade. Né? Bom, como a gente está supondo que a f é dífio, tanto a f1 quanto a f são diferenciáveis. A gente pode aplicar a regra da cadeia e fazer duas coisas. Por um lado, eu sei a derivada disso aqui, né? df menos 1 f de x vezes df de x Bom, vou botar aqui, tinha que dizer que para todo x em U, né? Então isso aqui, essa é a derivada do lado de cá. É a derivada da função de fora, aplicada na função de dentro.
a derivada da função de dentro. E do lado de cá, o que eu tenho, o que é isso aqui? Bom, isso aqui eu posso dizer a transformação linear, que leva x nele mesmo, derivada da transformação linear é a própria transformação. Então, essa aqui é a transformação identidade. Né? E se eu repetir a conta, com f composto de f menos 1 de y igual a y para todo y na imagem, eu vou ter que df... Bom, já vou... Aqui tem um pequeno exercíciozinho. Escrever que y é f menos 1 de x. Mas então eu tenho que isso daqui é o operador. Aliás, eu fiz uma besteira aqui. Aqui eu quero esses dois espaços iguais. Para poder ter essa função, poder ter isso direitinho. Professor? Sim. Poderia acontecer de ter uma objeção, aquelas três condições serem satisfeitas, mas o tio não se aberto? A gente vai chegar lá depois. Mas a definição não exige que o tio seja aberto? eu tô pedindo que seja aberto. Então... Tá, então esse aqui é o operador de identidade V em V, e esse aqui é a identidade V em V. Então a gente tem que, se eu quero inverter esse operador linear, é só eu tomar a derivada da inversa calculada no ponto f de x. É isso que está escrito aqui. Né? Eu já vou falar do negócio aberto, mas deixa eu falar outra coisa aqui antes. Que é a seguinte. O que a gente vai provar aqui agora? A gente vai provar uma espécie de recíproca para esse resultado. Tá? O que eu quero dizer? Bom, aqui eu estou dizendo, então, quando você tem uma f de Fermat-Fish de C1, então a derivada é inversível. A gente quer provar alguma coisa que diga se a derivada existe, é contínua e é inversível em todo ponto, então algo vale. Né? Então, mas eu quero fazer uma observação antes, que é que, de fato, alguma coisa a mais, você tem que ser um pouquinho humilde nessa recíproca, que é a seguinte. Que de df contínuo e inversível não garante não garante que a f é um dífio, mas também não garante nem mesmo que a f seja, por exemplo, injetiva. Certo? Então, essa observação 2 aqui é para dizer que não tem uma recíproca direta aqui, né? Quer dizer, eu podia dizer, olha, se a f é de homomorfismo C1, ou seja, se ela é uma objeção diferenciável com derivada contínua e a inversa também é diferenciável com derivada contínua, então a derivada é inversível em todo ponto. Agora, suponha que a f é uma função diferenciável com derivada contínua e inversível em todo ponto. Será que isso implica que f é um difeomorfismo? E a resposta é que não. A gente vai ver que implica outras coisas, mas não isso aqui. A gente vai ver que, por exemplo, quando você tem isso aqui, ela implica que a f é aberta, ela manda aberto sem aberto. Então, você vai sair da prova do teorema aqui e vai responder a sua pergunta. Mas não implica injetividade. Bom, um exemplo clássico disso é a gente pegar a função que pega o plano, né? Quer dizer, todo mundo no plano que tem coordenadas, primeira coordenada positiva, e vamos pensar nisso aqui como coordenadas polares, né? E envia em r cosseno θ, r seno θ. A derivada disso aqui, bom, vou deixar como exercício, está nas notas.
Mas se eu olhar a derivada, isso aqui é dado pela matriz de derivadas parciais, né? Como vocês viram com o monitor algum dia. Então, aqui, por exemplo, derivada em R da primeira coisa é cosseno, a derivada em R da segunda coisa é seno. Aí tem, eu sempre troco a ordem dos caras, mas eu acho que eu estou escrevendo certo aqui. Então, vai ter um menos R seno, R cosseno. A gente vê, por exemplo, que o determinante dessa matriz de derivadas parciais aqui, o jacobiano, né? Ele é R sempre, ou seja, aqui no conjunto que eu estou considerando é positivo. Bom, logo df é contínuo inversível. Mas essa df aqui claramente não é uma objeção, né? Porque se eu troco θ por θ mais 2π, eu tenho dois pontos que têm a mesma imagem aqui. Aí a gente pode pensar, bom, de repente estou fazendo alguma besteira aqui. Por que eu não tomo um conjunto menor aqui, ao invés de tomar a reta toda, né? Claro que a função seno e a função cosseno, elas são periódicas na reta toda. Então, podia tomar um intervalo menor aqui. Mas não vai ter um jeito de tomar um intervalo aberto aqui de modo a cobrir todo o plano. De modo a cobrir todo o plano, você precisa ter ângulos aqui, né? Valores de θ com distância arbitrariamente próxima de 2π. E o único jeito de você ter um aberto contendo pontos com distância arbitrariamente próxima de 2π com distância arbitrariamente próxima de 2π, vai resultar que essa aplicação nunca é uma objeção, mesmo que você restrinja o domínio. Bom, tá. O que a gente vai ver agora, o teorema, então, diz o seguinte, que então é uma recíproca parcial, dizendo alguma coisa sobre funções que têm derivada contínua. Vamos dizer, U contido em V é aberto, bom, V continua sendo Banach. Eu tenho uma F de U em V, tal que DF é contínua. Isso que a gente chama de C1, né? Devia ter definido C1 separado. Professor, talvez não pode, mas aí não está aplicado as entradas? Eu acho que está. Mas foi o que eu falei, eu sempre troco as entradas. Então, se eu fizesse um curso de cálculo 2 hoje, eu certamente seria reprovado. Ou pelo menos ia ter que estudar bastante. Então, resolveu? Acho que sim. Não sei, alguma coisa assim. Bom, vou botar aqui, como eu gosto, a menos de permutações. Mas, bom, eu lembro que quando eu ainda sabia cálculo 2, eu fiz essa conta e realmente o determinante é positivo. A gente faz isso para mudança de variáveis, né? Quando quer fazer integral, passar para coordenadas polares, a gente faz isso. O determinante em dimensão 2 é R, se não me engano, em dimensão D é R elevado a D menos 1. Tá. E, bom, isso tem a ver com o fato também que essa função dá para mostrar mais geometricamente. Digamos que na vizinhança de um certo valor de R de um θ, ela é uma função bem comportada. É uma função aberta, por exemplo. Bom, mas isso não prova exatamente o que eu quero, mas dá para argumentar. Bom, tá. Então, o teorema diz o seguinte, o teorema da função inversa, então ele diz o seguinte, se tiver um ponto em que df de x0 é inversível, então eu consigo uma vizinhança desse ponto, vou chamar Vx0, não, V é um nome, né? Chamar de A contido em U, A contendo em que tal x0, B que é igual a F de A. Bom, existe um aberto. Deixa eu botar aqui. Existe um aberto A contido em U, que contém o ponto x0.
tá o quê? Parte 1. AF restrita a... bom, a imagem do A é um aberto. E a F restrita a é um dífio C1 entre A e B. Bom, esse teorema é uma recíproca local para o que a gente provou aqui. O que ele diz, então? Ele diz o seguinte. Bom, você tem a F, a derivada dela é contínua. Aí você acha um pontinho lá em que a derivada, o operador derivada é inversível. Então, ao redor desse ponto, a função é um dífio C1. Ou melhor dizendo, existe uma vizinhança aberta desse ponto. A gente deve... Bom, existe um aberto. Existe uma vizinhança desse ponto, a gente pode pensar nessa vizinhança só como uma bolinha bem pequena. De fato, vai ser isso que vai sair da prova. E ao redor desse ponto, bom, então nessa vizinhança, a gente olha a F restrita a essa vizinhança, primeiro a gente tem que a imagem dela é um aberto. E isso tem a ver com a pergunta da Tainara, que eu já falei, né? Segue disso aqui que toda vez que a F tem derivada contínua, ela leva abertos em abertos. Porque está dizendo cada ponto, para cada ponto você tem uma bolinha aberta ao redor dele ou que é mandada no aberto. Bom, então a imagem desse aberto é aberta e a F tem que ser um dífio C1 entre A e B. Tá, bom, deixa eu dizer o seguinte, eu ainda não vou provar esse teorema vai vir mais tarde. O que a gente vai provar agora é um resultado que a gente vai precisar para isso aqui. Mas eu queria deixar claro que o maior desafio dessa demonstração, no final das contas, quer dizer, os maiores desafios são um item intermediário aqui que a gente ainda não vai falar, que é, sei lá, 1,5. Que a gente vai ter que provar que a F é uma função contínua entre A e B. Não que ela é um difomorfismo, mas que ela é contínua. De fato, a gente vai provar que ela é Lipschitz até. Que ela bom, a F é Lipschitz e a inversa dela é Lipschitz também. Mas isso não é a parte mais complicada. O mais complicado mesmo é isso aqui. E por que isso é complicado? Então, bom, vamos imaginar a situação que a gente tem em mãos aqui. A situação que a gente tem é a seguinte. Bom, vamos dizer que eu achei esse A. Ele está dentro de um conjunto muito maior que é o U. E o x0 está aqui. E aqui tem a imagem do A, que é o B. A gente sabe que o x0 é elevado num certo ponto aqui, y0. E o que a gente quer provar para provar esse item 1? A gente quer dizer o seguinte, pega um ponto aqui. Um ponto nessa imagem, ele tem uma pré-imagem no conjunto A aqui. Então, y é igual a f de x. Certo? O que a gente tem que provar para provar que o B é aberto? A gente tem que provar que existe um raiozinho ao redor desse ponto, tal que essa bola centrada em y está plenamente contida na imagem do A. Ou seja, dado que se eu pegar um outro ponto, aqui, sei lá, Z, vamos dizer, esse cara também tem pré-imagem em algum lugar aqui. Né? Ou sei lá, vamos dizer W aqui. E a pergunta é a seguinte, a f em princípio é uma função bem arbitrária, né? Quer dizer, eu sei que a derivada é inversível, talvez, num ponto, talvez seja numa vizinhança do x0 e tal, mas não tem nenhuma receita muito simples para eu dizer, se um ponto é a imagem de alguém, todo ponto perto dele é a imagem de alguém também. Como é que eu faço isso para uma função que eu não sei inverter, em princípio, que eu não tenho uma descrição explícita, né? Então a gente precisa de alguma coisa bastante geral que vai ajudar a gente a achar essa imagem inversa. Assim, quer dizer, digamos assim, o drama da prova, né? Aquelas histórias
tipo, né, meio clichês, assim, olha, quem poderá nos salvar? Bom, a gente já não sabe quem poderá nos salvar, mas a gente precisa de alguém que ajude, né, de alguma coisa que nos ajude a, de alguma maneira, talvez meio indireta, a dizer que não só esse y é a imagem de alguém, que a gente está postulando, está dizendo, suponha que o y está na imagem do A, mas que todo ponto perto de y também tem uma pré-imagem. De alguma forma, a gente vai ter que construir isso aí. Ainda não dá exatamente para explicar como é que a gente vai construir, mas dá para dizer o que a gente vai usar para construir. É um teorema que tem uma outra cara, em princípio, e a gente vai precisar usá-lo na prova. Então, por isso que eu deixei esse espaço vazio aqui até agora. Bom, é um teorema que, em princípio, fala de outra coisa, mas vamos enunciar esse teorema. É um teorema bem simples, mas que é bem poderoso, né? Que a gente... Bom, então o ponto é o seguinte, aqui a gente tem um problema que é meio, como eu falei, né? A gente tem uma F que não é explícita e a gente quer achar um jeito de construir pré-imagens de pontos aqui. Esse teorema vai falar uma outra coisa, ele vai falar que a gente tem um espaço métrico completo. Eu não vou botar o x aqui embaixo. A gente tem uma transformação dele que não é explícita, dele nele mesmo, né? E a gente vai dar um jeito de achar um ponto fixo dessa transformação. Ou seja, um xzinho cuja imagem dele sobre H é o próprio xzinho. E aí depois a gente vai ter que dar um jeito de transformar aquele problema de lá num problema de ponto fixo. Mas vamos focar nisso aqui, por enquanto. Tá certo? Bom, tem várias versões desse enunciado. Eu vou botar aqui o que eu mais gosto. Suponha que cada H é elevado a I. O que é H é elevado a I? É H composta com H, composta com H e vezes. Suponha que ela é KI Lipschitz. E que isso. E que esse número que eu vou escrever aqui, o K grande, que é a soma dos KIs, ele é finito. Soma dos KIs de igual a 0 até infinito. Então, eu vou tomar aqui H de 0 é identidade, né? Então, eu posso tomar o K de 0 sempre igual a 1. Né? A função identidade é um Lipschitz. Tá. Então, existe um único ponto x estrela em x com H de x estrela igual a H de x igual a x estrela. E tem várias coisas que a gente vai ver aqui. A gente vai ver que esse cara aqui ele tem uma caracterização dele aqui, mas a gente vai ver também uma espécie de condição de estabilidade. A gente vai ver o seguinte, que para todo x, eu posso querer perguntar qual próximo esse xzinho tá do ponto fixo, né? Isso vai ser útil para a gente em algum lugar do futuro. E uma maneira de eu estimar essa distância é simplesmente eu dizer, olha só, calcula H de x. Bom, se o x for o próprio ponto fixo, H de x é igual a x e isso aqui é 0, né? Se o x não for o ponto fixo, mas ele estiver próximo de ser fixo, né? Ou seja, se a distância entre x e H de x for pequena, o que esse daqui mostra é que a distância entre o x e o ponto fixo de verdade é pequena também. Parece uma coisa mais ou menos intuitiva, né? Se um cara é praticamente um ponto fixo, então ele tem que estar próximo do único ponto fixo que existe. Tá, então agora a gente vai parar, quer dizer, vai esquecer um pouco a função implícita aí e vai parar e provar esse teorema. Que é um exercíciozinho na teoria de espaços métricos, bem clássico. Bom, eu vou... A prova é bem simples, mas é legal a gente fazer com atenção, porque ela é bem bonita também.
Depois, então, a gente vai voltar aqui. Bom, pega um ponto qualquer. A gente tem o seguinte, se as iteradas dele pela transformação x convergirem a um certo x estrela, esse é um C, e aqui então h de x estrela é igual a x estrela. Isso é uma coisa que vem lá do, sei lá, do livro do Elon, no primeiro curso de análise na reta, tal, que se a gente pega uma transformação e vai iterando, o limite tem que ser um ponto fixo da transformação, se o limite existir. Bom, por que isso aqui? Né? Repara que a minha hipótese supõe que H é contínua. Né? Bom, o ponto é o seguinte, olha, x estrela é igual ao limite, quando i vai a infinito, de hi de x, que é igual ao limite, quando i vai a infinito, de hi mais 1 de x, que é igual ao limite, quando i vai a infinito, de hi de x, que é igual a h de x estrela, porque h é contínuo. Bom, não sei quando vocês lembram dos seus exercícios de análise na reta. Eu, por exemplo, me lembro mais de análise na reta do que de cálculo 2. Talvez porque eu já tenha dado curso de análise na reta, tenha dado há pouco tempo. Mas, e tem um exercício lá do Elon que diz, essa sequência aqui tem que convergir para a raiz quadrada do número, né? Você pega, sei lá, a sobre 2 mais 1 sobre 2a, e essa é a transformação do a. Se você vai iterando essa transformação, isso converte para a raiz quadrada de a. Então, isso daqui, aquele é um caso particular desse princípio geral, que toda vez que as iteradas de uma transformação contínua convergem para alguma coisa, essa coisa é um ponto fixo. Por que isso é importante para a gente? Que dá para a gente uma receita para tentar provar a existência do ponto fixo. Né? Então vamos tentar provar que a sequência de iteradas converge para obter a existência. E depois a gente vai provar a unicidade, vai provar tudo mais que a gente precisa. Tá certo? Vamos definir xi igual a hi de x para i em n. Vamos observar que a distância de xi para xi mais 1 é igual a d de hi de x para hi de h de x, né? Isso aqui é iterada de ordem i mais 1. A gente está supondo que a transformação hi ela é kappa i Lipschitz, então isso aqui é menor ou igual que kappa i da distância de x para h de x. Certo? E, portanto, para todos os índices i e k que eu escolher, se eu tentar calcular a distância de xi para xi mais k, isso aqui é menor ou igual que a soma de j igual a 1 até k da distância de xi mais j menos 1 xi mais j. Tá claro isso? Só estou dizendo, essa distância aqui é no máximo a distância de xi para xi mais 1, depois xi mais 1 para xi mais 2, depois xi mais 2 para xi mais 3, até chegar no xi mais k. É isso que está aqui. Né? Ou seja, são várias desigualdades triangulares. Isso daqui a gente acabou de dar uma fórmula, então isso aqui é menor. Qual é a fórmula, né? Que se eu quero ir de i para i mais 1, ou no caso i mais j menos 1 para i mais j, o que eu boto aqui é a constante kappa do menor índice. Soma aqui, né?
Mas agora vamos achar uma cota aqui que não dependa mais desse K, desse índice K. E a cota que eu vou tomar é a seguinte. Bom, aqui eu tenho uma soma em que o primeiro índice é o quê? Quando eu pego J igual a 1, vai dar KI. Quando eu pegar J igual a 2, eu vou ter KI mais 1. E por aí vai, né? Então, acho que vocês vão concordar comigo que se eu simplesmente somar todos os índices a partir do I, isso dá uma cota superior para o que eu tenho aqui. O que eu ganhei quando eu fiz isso? Bom, isso daqui, vamos botar isso aqui não. Essa quantidade aí é a cauda de uma série convergente. Porque eu supus que essa soma aqui é finita. Certo? Bom, uma outra forma de escrever o que eu tenho aqui, repara que o K sumiu, né? Então, a outra forma que eu tenho de escrever aqui é a seguinte, que para todo I, se eu olhar o sup para K pertencente a N da distância de xi para xi mais K, isso é menor ou igual, bom, tem esse termo que não depende de I. Bom, deixa eu botar logo isso aqui. Assim. Bom, esse sup, então, é cotado pelo que está aqui, porque o K sumiu. Bom, vou botar direitinho. E, ao mesmo tempo, eu sei que, como isso aqui é a cauda de uma série convergente, quando o I vai infinito, isso aqui tende a zero. Bom, o que está provado aqui? Eu estou dizendo o seguinte, olha. Se eu quiser, eu poderia escrever isso dessa forma. Dado um epsilon, eu consigo achar um I, tal que todos os termos da sequência a partir do iésimo termo estão a distância menor do que epsilon do xi. Tá claro isso, gente, que eu estou falando? Né? Ou seja, eu poderia dizer que para todo epsilon maior do que zero, também é verdade que existe um I. Bom, se está todo mundo a distância menor do que epsilon do xi, então todos os pontos da sequência a partir do iésimo estão a distância menor do que 2 epsilons dos outros, né? Para todo j e k maiores ou iguais a I, a distância de xj para xk é menor do que epsilon. Está o 2 epsilon aqui. Bom, 2 epsilon e epsilon não tem diferença porque o epsilon é um cara positivo qualquer. O que eu tenho? Isso aqui está me dizendo, então, que é sequência de Cauchy, não é isso? Que é para cada errinho, né? Quer dizer, se eu trocar o epsilon por 2 epsilon aqui, mas eu consigo que os caras fiquem a distância arbitrariamente pequena a partir de um certo ponto da sequência. Na verdade, o lema tem um lema por trás aqui, que é que toda vez que essa soma de distâncias aqui for finita, esse lema está nas notas, né? Se eu tomar uma sequência xi em que essa soma de distâncias é finita, então a sequência tem que ser Cauchy. É isso que a gente tem aqui. Tá certo? Bom, é Cauchy, o espaço métrico é completo, né? Então, existe o limite da sequência do xi. A conclusão até agora é que são o quê? Bom, eu tomei um x qualquer e mostrei a existência do limite, né? Para todo x em x existe o limite de hi de x quando ele acontece infinito. Esse cara aqui é um x estrela e esse cara é um ponto fixo.
Então, isso aqui é a existência do ponto fixo. Só que, a priori, o que isso está me dizendo é que para cada x eu consigo um ponto fixo, né? Como é que eu sei a unicidade? Bom, uma coisa simples. Bom. Se tanto x estrela quanto x duas estrelas, x duas estrelas é chato de escrever, né? Mas tudo bem. São pontos fixos. Então eu sei que a distância de x estrela para x duas estrelas é igual à distância... Bom, se eles são pontos fixos, né? H de x estrela é x estrela. H ao quadrado de x estrela é x estrela. Quantas vezes eu iterar, eu fico no mesmo lugar. Então eu posso substituir o x estrela por HI de x estrela. E eu posso substituir o x duas estrelas pelo HI de x duas estrelas. Como a HI é KI Lipschitz, isso aqui é menor do que KI vezes a distância de x estrela, x duas estrelas. Mas a soma dos KIs é finita, né? É uma série infinita de termos e a soma deles é finita. Então, isso aqui vai para zero quando i vai para o infinito. Porque, bom, são caras não negativos, né? Afinal, constante de Lipschitz só pode ser um número não negativo. E a soma desses caras é finita para todo i. O que está provado aqui? Está provado que dois caras que são ponto fixos da H também são pontos fixos da HI para todo i. Então, a distância entre eles satisfaz uma desigualdade engraçada aqui, né? Que a distância é menor do que KI vezes a distância. Isso é só eu tomar um i tal que isso aqui seja menor do que 1, que isso já diz que a distância tem que ser zero, né? Um número positivo não pode ser menor do que, por exemplo, 1/2 vezes ele mesmo. Mas, de qualquer modo, mandando i para infinito, eu sei que isso vai para zero. Então, eu sei que a distância entre esses caras é zero. Ou seja, eles são iguais, né? Só pode haver um ponto fixo dessa transformação. E aí isso modifica o que está lá em cima, né? Porque agora a gente acabou de argumentar que esse cara aqui é o mesmo para qualquer x que a gente tomar. Bom, o que eu tinha provado? Eu tinha dito que se eu parto de um x e começo a iterar h, eu chego num ponto fixo, no limite. E, né? Esse é o 1 e 2 aqui. Agora eu já sei que só tem um ponto fixo. Então, se eu começar de um x e de um outro, né, de um x1 e de um x2, as iteradas deles vão ter que convergir para esse mesmo ponto fixo. Só tem um, né? Ou seja, esse cara não depende de x. Como todo limite como esses limites sempre são pontos fixos, então o limite tem que ser o mesmo para todo mundo. E agora só falta dar a cota para essa distância aqui, né? Mas essa cota vem da conta que a gente já fez. A cota para a distância é assim. A distância de x para x estrela é igual ao limite da distância de x para hn de x quando n vai para infinito. Certo? Porque esse cara aqui converge para o x estrela, né? Bom, isso aqui é menor ou igual, se vocês quiserem, que o lim sup quando n vai para infinito. E aí eu vou aplicar a desigualdade triangular para limitar essa distância aqui. Que botar uma coisa tipo dx, h de x, mais dh de x, h ao quadrado de x, mais um bando de termos até chegar a d de hn menos 1 de x, hn de x. Né? Só apliquei a desigualdade triangular, dá uma cota superior. E a gente observou, né, que a distância, quando eu pego dois caras sucessivos, hi mais 1 aqui, né?
Então, que a distância deles é no máximo KI vezes a distância entre x e h de x. Então, isso que está aqui dentro é menor ou igual que o lim_sup, quando n vai a infinito, da soma, né? Cada termo aqui que eu vou ter i indo de 0 até n menos 1 do KI, distância de x, h de x. E, bom, agora esse termo está em evidência, essa soma aqui converge, né? Então, esse lim_sup de fato é um limite, e esse limite é igual a k, aquele k que é a soma de todos os KIs, dx h de x. Isso acaba a prova. Né? Então, de novo, a gente tinha aqui... Vamos lembrar a prova aqui antes que a gente se esqueça. Bom, lembrar antes que a gente se esqueça é estranho, né? Mas, enfim. O primeiro argumento foi dizer que se as iteradas convergem, o limite tem que ser um ponto fixo. Isso diz pra gente. Então, se a gente vamos construir algum ponto fixo partindo de um x e mostrando que as iteradas convergem. De fato, a gente mostrou que partindo de qualquer x, as iteradas da h têm que convergir. E então, a gente tem um ponto fixo, né? Dado qualquer x inicial aqui. Bom, ótimo. Então, a gente tem um ponto fixo, mas a gente disse para cada x eu encontro ponto fixo x estrela. Ah, bom, felizmente só tem um ponto fixo. Então, partindo de qualquer x, você vai chegar ao mesmo x estrela aqui. Tá, e agora eu quero estimar a distância entre o x e x estrela. Bom, é só... Como eu sei que o x estrela é o limite de Hn de x, Hn de x, né? Então, é só usar essas estimativas que eu tinha aqui para estimar essa distância, quebrando isso via desigualdade triangular, iteradas sucessivas aqui, e usando aquela constante de Lipschitz lá, que é a parte da hipótese. Tá, essa é a prova do teorema. É um teorema meio abstrato, né? Quer dizer, dado que a gente não botou nenhum uso para ele, mas é um teorema que a gente vai usar intensamente na prova do teorema da função implícita. Ele é útil para vários outros problemas também de existência. A gente quer provar que alguma coisa existe, e aí a gente faz... Bom, não tem muitas maneiras de provar que coisas existem sem construir, né? Mas das maneiras que existem, várias delas se reduzem a reformular o problema como um problema de ponto fixo. E esse é um dos teoremas de ponto fixo mais úteis que há, né? Uma observação aqui é a seguinte, que se a própria transformação H ela é 1 menos ρ Lipschitz, né? Ali eu fiz uma hipótese que é um pouquinho estranha, que ela é útil quando a gente fala de existência e unicidade de ADOs, mas não veio em teu caso. Eu disse, eu quero que cada HI seja KI Lipschitz, né? Isso pode ser difícil de checar, que você tem que ficar checando as iteradas. Mas aqui eu vou supor, vamos pensar que H já é Lipschitz com uma constante estritamente menor do que 1, né? Então esse ρ aqui tem que ser maior do que 0. Nesse caso particular, a gente vê o seguinte, que o que isso quer dizer, né? Quer dizer que se eu aplico a H uma vez a x e x', aliás, saúde para quem espirrou, eu estava de costas e não vi quem foi. Bom, se a gente aplicar H uma vez, a gente vai contrair a distância por 1 menos ρ, né? Vai multiplicar a distância por 1 menos ρ. Se eu aplicar H i vezes, então aparece o expoente de i aqui, só o que aparece, né, quando eu vou iterando a transformação. Então, eu posso, nesse caso aqui, tomar esse cara como sendo KI. E aí eu tenho uma soma de uma PG com razão menor do que 1, né? Então, nesse caso, eu tenho a hipótese garantida. Tem, de fato, que o K que eu vou calcular é igual a 1 sobre ρ, se eu fizer a soma completa. Então, para checar essa hipótese de que as constantes de Lipschitz existem e são somáveis, uma maneira de fazer isso é simplesmente checar que a H é Lipschitz com uma constante estritamente menor do que 1. Esse é o enunciado mais clássico do teorema, que diz que se a H é uma contração estrita, ou seja, se ela é Lipschitz com uma constante menor do que 1, então ela tem um único ponto fixo. Certo? Uma observação é que aqui, se você tomar só uma função 1 Lipschitz, o teorema não funciona mais. Existem muitas funções 1 Lipschitz, mesmo... digamos assim, de outro modo, bem comportadas, que, por exemplo,
Existem funções Lipschitz do intervalo nele mesmo que não satisfazem, que não tem ponto fixo. Né? Então precisa ser uma constante estritamente menor do que 1 para funcionar. Tá, bom, ainda não disse como é que isso vai ser usado na prova do teorema da função implícita, né? Eu só falei que isso vai ser usado nessa primeira parte aqui. Mas a gente vê que vai ter que achar umas funções Lipschitz aí no meio, alguma coisa que seja uma contração e transformar o problema que a gente tem em um problema de ponto fixo. Né? Tá, bom, o que eu queria fazer agora é passar para a prova do teorema da função implícita. Então, se vocês têm alguma dúvida, esse é o momento de falar. Está passando já o momento, inclusive. Vocês têm que falar rápido. Tá, bom. Como é que vai ser essa prova, então? Né? A gente... Quer dizer, tem uma coisa difícil na prova, que a gente tem que mostrar que a imagem de um certo aberto é aberta. Então, isso dá trabalho, em princípio. A gente vai ver que antes desse trabalho tem um outro trabalho que a gente tem que, como é o teorema local, né, a gente tem que tentar entender o que o teorema está nos dizendo. Tá? Na prova toda, quer dizer, o que o teorema está nos dizendo sobre o comportamento da f perto desse ponto x0. Esse é o ponto. Tá certo? Na prova toda, eu vou supor que a derivada da f no ponto x0 é a própria operação identidade. Por que eu posso fazer isso? Se não for, basta a gente considerar a operação, ao invés da f, né, considerar uma nova função que é f tilde x, que é a f de x composta com a inversa da derivada. Repara que isso é uma nova função. Tem um trabalho aqui que eu estou escondendo, que é que, em princípio, a gente teria que provar... essa nova função também tem derivada contínua. E se essa nova função envia aberto em aberto e tudo mais, então a f original faz isso. Tá certo? Eu não vou fazer esse trabalho, que ajuda bastante mas eu vou dizer que essa mudança aqui ajuda bastante na anotação da prova. Mas não é fundamental. A gente podia fazer a prova toda sem supor isso. Bom, mas o ponto, então, o exercício que fica é checar se toda f, né, se esse teorema vale quando df de x0 é identidade, então ele vale também nesse grau de generalidade que eu estou falando aqui. E é fácil, é só... Bom, é porque essa transformação daqui ela também leva aberto em aberto, ela é uma objeção e tudo mais, não vai ter problema. Tá, então eu vou supor isso aqui. E o que eu estou dizendo agora é que isso é sem perda de generalidade. Certo? Bom, o que a gente tem então? A gente tem o seguinte, olha só. O que a gente tem localmente, né? Ainda estou falando de intuição e não da prova, mas a gente vai logo tentar formalizar essa intuição. Localmente, a gente espera que a f na proximidade do ponto x0, ela seja assim. Bom, quando a gente olha a f perto do x0, a gente tem f de x é igual a f de x0, mais a derivada, que no caso é a identidade, aplicada a x menos x0, e mais uma coisa pequena. Tá claro isso aqui? Bom, é só dizer a f de x é f de x0, mais a derivada aplicada a x menos x0, mais o resto. Né? E isso é só intuição, não tem nenhum teorema escrito ainda. Tá certo? Isso já diz para a gente por que essa função f ela deve ser uma objeção. Porque o que é essa função f localmente? Né? Você ignora esse termo aqui, o que eu tenho que f de x é a função identidade e eu só estou somando e subtraindo vetores, a função identidade. Vetores fixos, né? Então, é só uma translação da função identidade. A função identidade é uma objeção, ela certamente leva abertos em abertos,
A inversa dela também é a função de identidade. Bom, a função de identidade mais translação, também a inversa dela é a identidade com uma outra translação. Então, se a função fosse essa aqui, estava tudo bem. Mas claro que não é. A gente tem esse resto aí que, em princípio, é uma coisa complicada que a gente não quer pensar, né? O primeiro passo da prova vai ser, então, a gente tentar arrumar alguma maneira forte de expressar isso aqui. Tá certo? E qual é a maneira forte que eu vou dizer? Bom, então deixa eu botar isso ali para cima. O que a gente vai mostrar é que, no fundo, numa vizinhança dos pontos x0, não só a função f é Lipschitz, e ela tem que ser Lipschitz porque ela vai ter derivada limitada ali, mas ela é quase, vamos dizer assim, inversamente Lipschitz também, né? Bom, deixa eu dizer exatamente o que eu estou falando. Proposição, né? Tudo aqui é sobre as hipóteses do teorema da função inversa. É que existe um R maior do que zero, tal que, se a gente tomar o A como sendo essa bola centrada em x0 de raio R, então, se eu tomar quaisquer dois pontos dentro de A, eu vou ter o seguinte, que f de x menos f de x' vai ter norma talvez menor do que... Bom, bota a sua constante favorita maior do que 1 aqui, mas de preferência perto de 1. Minha constante vai ser 5/4. A norma do V. E por baixo você também vai ter uma constante. Olha, essa aqui é a nossa formalização da ideia de que a f é igual a x mais uma constante mais algo pequeno. Porque se a f de x fosse igual a x mais constante só, as diferenças de f de x menos f de x' seriam exatamente x menos x', não é isso? Então, ali a gente está provando uma forma aproximada disso. Não é exatamente, mas também não está muito errado, né? Aproximar. Pelo menos essa distância não está muito longe disso aqui. Tá certo? De fato, a gente vai provar até uma coisa um pouco mais forte. Que eu estou botando essa aqui, que a gente vai usar bastante, mas a gente vai ter uma coisa um pouquinho mais forte ainda. A gente vai ter o seguinte, que se eu olhar a diferença de f de x para f de x' e comparar isso com x menos x', de novo, né? Se a f fosse só identidade transladada, isso aqui é C0. E o que a gente vai provar é que isso aqui é menor do que 1/4 de x menos x'. Tá claro que isso aqui implica o de cima, não? É só aplicar a desigualdade triangular, né? A norma disso mais a norma disso é menor do que isso aqui, e aí isso dá essa desigualdade aqui. Peraí, desculpa. Bom, implica isso aqui, né? Quer dizer, a diferença das normas desses dois caras é no máximo 1/4 vezes isso aqui. E é isso que está escrito aqui. Certo? É a mesma coisa, né? Essencialmente. Não exatamente, mas quase. Tá? Então, o de cima a gente vai até usar mais, mas o de baixo aqui vai ser importante para a gente também. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Como é que a gente vai provar essa proposição 1 aqui? A gente vai provar da seguinte forma. A gente vai olhar... a gente sabe que dfx é contínua e que a gente sabe que dfx é contínua e que df de x0 é a identidade. Isso a gente está supondo que é verdade, né? Logo, podemos encontrar... Aqui eu tinha que ter dito que esse cara está contido no
no U, né? No domínio. Não, bom, mas isso é meio óbvio. Não nem dava para calcular a função. Bom, então eu posso encontrar um R pequenininho, tal, que essa bola de raio R ao redor de x0 está contida no domínio, que é um aberto, né? E tal que, além disso, dentro desse, para todo x, bom, x0 aqui, né? Para todo x dentro dessa bola, eu tenho que a derivada da f em x menos a função identidade, como operador, tem norma menor ou igual a 1/4. Tá certo? Bom, deixa eu observar, eu acho que eu precisava ter botado isso aqui, mas é que a gente sabe que toda operadora a distância estritamente menor do que 1 da identidade é inversível, né? A gente provou isso em aula. Tem até aquela série de potência lá, aquilo tudo. Então, acho que eu tinha que ter botado isso aqui também. É que df de x é inversível. Então, são 3 coisas aqui. Bom, aqui eu estou botando para todo x, x', mas tudo bem. Só estou falando do x aqui. Bom, em particular, dfx é inversível para todo cara na bola. Agora vamos definir a função assim. Bom, isso daqui tem uma certa cara de desigualdade do valor médio, né? Eu estou avaliando uma certa função num ponto, essa função em outro ponto, e estou olhando a diferença e vendo que isso é cotado para um múltiplo da norma. E a desigualdade do valor médio que a gente vai aplicar agora. Bom, tome, vou chamar de g de x, a função definida nessa bola aqui, que é dada simplesmente por f de x menos x. Porque essa função que aparece aqui, eu tenho f de x menos x menos f de x' menos x', né? Redistribuindo os termos aqui. Bom, como é que é a derivada dessa função? Essa função, ela é a diferença de duas outras funções. Então, a derivada é a diferença das derivadas. Um termo é a derivada da f. E o outro, bom, a função que leva x em x tem a derivada igual à identidade. Então, se eu passar a norma aqui, pelo que eu acabei de fazer ali em cima, essa norma é menor ou igual que 1/4. A norma é menor ou igual que 1/4 da derivada em todo ponto. A bola é convexa. Então, a desigualdade do valor médio, ela diz para a gente que se eu calcular a função em 2 pontos da bola, eu consigo cotar a diferença de valores pelo sup da derivada, que é menor ou igual a 1/4, vezes a norma da diferença. E era isso que a gente queria mostrar. É isso que está ali. Bom, vamos voltar um pouquinho. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo achar uma maneira de escrever rigorosamente essa coisa que tem que ser a chave para a demonstração funcionar, né? A ideia é que a função é um diffeomorfismo local porque ela se parece muito com uma transformação afim, ou seja, uma linear mais translação, de fato, identidade mais translação, e essa transformação afim é inversível, que a parte linear dela é inversível aqui. Bom, em que sentido eu quero que essa f de x se pareça com a transformação afim? Eu podia só olhar a diferença, né? F de x menos f de x0 menos x menos x0. Mas a gente vai ver que a gente vai precisar de mais. Assim, que vai ficar claro nos próximos pedaços da prova que a gente precisa de mais. Em particular, em algum momento eu vou querer mostrar que a f tem inversa, né? E se a inversa da f tem derivada, então a gente sabe que a inversa da f vai ser Lipschitz também localmente, por causa de coisas tipo a desigualdade do valor médio. Então, parece que já é boa ideia começar com alguma coisa que implique isso aqui. Que não só que isso aqui quer dizer que a f é Lipschitz. Isso aqui a gente vai ver que quer dizer que a f inversa é Lipschitz. Nessa cota por baixo aqui.
Bom, mas aí de fato a gente vai provar essa coisa aqui mais forte que a gente vai usar já em breve. Né? Veremos exatamente como. Bom, agora vai chegar aí o momento crucial da prova, que a gente vai mostrar que Bom, a gente já tem algumas coisas aqui da proposição 1, né? A gente vai mostrar que a imagem do A é aberta, tá? Mas aqui a gente já tem uma coisa importante, que é que essa F, ela é injetiva, né? Nessa vizinhança aqui. Porque pontos diferentes são mandados em caras diferentes. Então, que bom, ela já é injetiva. Então, ela é certamente uma objeção entre A e a imagem do A, que é o B. Porque, bom, se eu estou tomando só ela olhando sobre o A e o B, que é a imagem do A, eu sei que ela é sobrejetiva também. Todo ponto no B está na imagem do A. Bom, vamos observar essas coisas aqui, antes que as caras fiquem mais confusas. Vou deixar o teorema no ponto fixo aqui. A gente vai precisar só daquela versão em que a gente sabe que a H é Lipschitz com uma constante menor do que 1. Né? Mas vamos deixar isso aqui. Bom, proposição 2, eu vou enunciar a proposição 2 e depois vou juntar o que ela implica com aquela proposição 2. Né? B, que é igual a F de A, é um aberto. Certo? Bom, observação. É que as duas proposições juntas, elas implicam que F restrita a A, compensada como função com domínio A e contra domínio B, é abjeção. Né? Aqui tem um certo abuso de notação, né? Porque eu tomar F restrita a significa trocar o domínio da função, mas não trocar o contradomínio. E eu estou dizendo, bom, mas vamos pensar que essa função aqui tem como domínio A e contra domínio B, que é a imagem do A. No momento que eu faço isso, eu restringo o contradomínio a essa imagem, a função é sobrejetiva por força da definição do que é a imagem. Todo mundo aqui é a imagem de alguém aqui. E ela é injetiva por causa daquela desigualdade, que diz que a norma de f de x menos f de x' é no mínimo 3/4 da norma de f de x menos x'. Então, pontos diferentes são mandados em imagens diferentes. Tá? E aí disso a gente vai tirar de fato que ela é uma objeção Lipschitz com inversa Lipschitz. Mas vamos guardar isso para depois. Certo? Bom, proposição 2 é onde vai entrar o teorema, né? O teorema do ponto fixo de Banach. Vamos fixar um y pertencente a B, que é o f de A. E um certo x bom, pertencente a A que é aquela bola, né? E com f de x igual a y. Bom, como é que a gente sabe que o x existe? Se o y está na imagem da bola, tem que ter esse x aqui. Já para me prevenir, eu vou definir um delta que é simplesmente r menos a distância de x para x0. E por que eu defino isso aqui? Né? Geometricamente, o que eu estou fazendo é isso aqui. Eu tenho x0, tenho x, aqui tem r, e esse é o delta. Né? E isso aqui é para dizer, então, que a bola de raio x ao redor de delta está contida dentro da bola de raio r ao redor de x0, tudo está contido dentro de u e está tudo numa boa aqui. Né? Nada vai escapar do A se eu ficar dentro dessa bola ao redor do x.
E o que eu quero provar é o seguinte. Eu quero provar que existe um raio positivo, tal que para todo y' perto do y, existe um x' dentro dessa bolinha aqui ao redor do x, com f de x' igual a y'. Tá? Então, eu vou construir para a imagem de um certo y', vou mostrar, para isso funcionar, eu preciso que y' esteja uma distância menor do que ε de y, e aí isso vai funcionar de fato para todo y a distância menor do que ε, y' a distância menor do que ε. Né? Então, desenhando, tem aqui o A, tem aqui a bolinha de raio delta, aqui tem o x e o x elevado em y. Do lado de cá a gente meio que não sabe nada, né? A gente sabe que a imagem é um conjunto que contém esse cara e agora a gente está querendo achar esse raio ε aí. E mostrar que todo mundo aqui dentro tem uma pré-imagem que está perto do x, que faz sentido, né? Se o x vai em y, a pré-imagem do y', se ele existir, devia estar aqui dentro. Ok, e aí como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem que inventar um problema de ponto fixo para parecer com o nosso. Né? Eu vou... Bom, vamos fixar um y pertencente a V e eu vou inventar... Depois a gente vai ver a condição sobre a qual a nossa transformação funciona. Né? Fixei y. Vamos definir um h. A gente vai precisar de um h. H de... bom, tá começando a ficar chato, eu não queria ficar escrevendo x' aqui. Mas eu vou escrever x'. Defino, né? H de x'. Ah, aqui, desculpa, eu cometi um pequeno erro. Eu preciso de uma bola fechada aqui. Por razões que vão ficar claras. É basicamente que aqui eu preciso de um espaço métrico completo. E o único jeito de ter completude é ter um fechado. Então eu vou tomar o delta como sendo a metade disso. E aí eu garanto que a bola fechada está aqui. Tá certo? A gente vai ver que isso faz mais sentido do que parece, digamos assim. Tá? Mas de qualquer maneira, né? O importante é ter essa bola fechada dentro da outra para tudo fazer sentido. Como é que é h de x'? H de x' vai ser assim. Bom, essa é uma coisa bem besta. Isso é a maneira mais simples que eu consigo pensar de transformar um problema de achar uma pré-imagem de achar um ponto fixo. Achar uma pré-imagem é provar que tem um x' que faz isso aqui ficar zero. Mas aí o x' tem que ser o ponto fixo dessa aplicação que eu estou somando o x' aqui. Não é isso? E isso aqui vai estar definido para x' na tal bola lá, fechada. Eu vou chamar essa bola fechada provisoriamente também, só para ficar mais bonito, de f. É uma fechada. A rigor, essa função aqui, se eu fosse escrever direitinho, ela depende do y' que eu estou considerando, né? Então, o ponto fixo vai depender do y' também. A y' está aqui. Bom, para garantir que h tem um ponto fixo, é suficiente que parte A, H seja H seja 1 menos ρ Lipschitz por um certo ρ positivo aí. A gente viu que isso aqui garante. E além disso a gente precisa... Lembra que no enunciado aqui, a gente precisa de uma função no espaço métrico completo nele mesmo. Se o domínio que eu escolhi é o f, eu preciso provar que h leva f em f. Né? Bom, note que f fechado mais o fato que o espaço todo é completo, né, é Banach,
implica que o f é como espaço métrico sozinho, né? Como ele é completo. Né? Se eu tiver essas duas coisas, aí eu tenho uma função de um espaço métrico nele mesmo, que é Lipschitz com uma constante estritamente menor do que 1, e o teorema do ponto fixo me garante que H tem um ponto fixo. Certo? Sim. Aqui? F de x', né? O que eu quero provar é que para todo y' perto de y, todo y' perto de y, tem uma pré-imagem pela f. E essa pré-imagem vai estar perto do x. É isso que eu vou mostrar aqui. Esse é o f que eu defini ali embaixo. Né? Tá. Então tem que provar essas duas coisas, certo? Essa condição aqui, ela já veio para a gente. Repara aqui. Se eu calcular h de x' menos h de x, duas linhas, né? Bom, isso aqui eu tenho que calcular dentro desse conjunto F, né? Esse conjunto F, por sua vez, está dentro daquela bola maior em que vale a proposição 1. E aí o que aparece? Repara quando eu tomo a diferença, vai sumir aqui, né, o y'. Vai sobrar só x' menos x duas linhas menos f de x' menos f de x duas linhas. E a gente já sabe pela proposição 1 que isso daqui é menor do que 1/4 da distância entre x e x'. Então, beleza, né? Estamos bem aí. X' e x duas linhas. Obrigado. Então, esse item já está resolvido, né? E foi por isso que a gente teve aquela preocupação ali. E o B? O B a gente vai precisar pensar aqui. O que a gente quer, né? A gente quer pegar um x' pertencente a f, quer mostrar que h de x' também está em f, né? O que significa x' pertencer a f? Significa que a norma da diferença de x para x' é menor ou igual a delta. Essa é a definição do f, é a bola fechada, né? Agora vamos calcular. Se eu quero provar que o h de x' está dentro dessa bola, eu tenho que calcular isso aqui. Né? Vamos fazer isso então. Eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou olhar isso aqui assim. Eu vou dizer, isso aqui é menor do que h de x' menos h de x, mais h de x menos x', menos x, perdão. O primeiro termo eu já sei que é menor do que 1/4 da norma, né? A gente provou aqui em cima. E o outro termo? Vamos tentar fazer isso aqui na mão, vamos dizer assim. O que vai ter aqui? Vai ter a norma de x. Bom, h de x menos x é só esse pedaço aqui, não é isso? Quando eu calcular h de x vai ter um x aqui que eu estou subtraindo. E eu vou ficar com y' menos f de x. E isso daqui é a distância de y' para y, né? F de x é igual a y, está escrito lá. Vamos agora ver quando é que funciona. Lembra que eu disse, né? Eu vou fazer isso aqui para um y', vou achar a condição para tudo funcionar. E aí a gente vai ver. Então, se essa condição for satisfeita, está tudo bem. Repara que para isso aqui funcionar, o que a gente quer, né? De novo. A gente quer que h de x' pertença à bola de raio delta ao redor de x. Então, a nossa pergunta é, será que isso é ou não menor do que delta? Menor ou igual a delta. Bom, esse termo aqui é no máximo delta sobre 4. E o que eu preciso é que esse termo aqui seja menor ou igual a 3 delta sobre 4
para garantir que a distância ficou menor ou igual a delta. Né? Qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte, que se eu tiver escolhido um y', né? Bom, se eu tomar aquele epsilon igual a 3 delta sobre 4, e eu escolher um y', a distância é menor ou igual a 3 delta sobre 4, de fato menor, né? Está ali. Distância menor do que 3 delta sobre 4 do y, então eu tenho essas duas condições para o teorema de ponto fixo, e então o teorema funciona. Então funciona, existe um ponto fixo e, portanto, existe uma pré-imagem para o y'. Bom, vamos juntar isso tudo aqui, né? Portanto, se y' menos y é menor ou igual a epsilon, que eu vou chamar, bom, particular se é menor, né? Que é 3 delta sobre 4, garantimos A e B, e o teorema do ponto fixo do Banach implica que existe, de fato, um único x' pertencente a f com h de x' igual a x', ou seja, bom, ou em particular, existe, né? Existe um x' pertencente àquela bolinha ao redor do x, que está contido no conjunto A, está contida no conjunto A, tal que f de x' é igual a y'. Bom, isso é o fim da prova da proposição 2, que é o pedaço mais difícil da prova. E deixa eu, bom, como sempre, tento sempre recapitular as coisas, né? A recapitulação agora começa no início da aula, né? Voltando à colocação da Tainara, será que é verdade que DIFL tem que ter imagem aberta, né? Eu respondi a pergunta meio mais ou menos na hora, agora eu quero voltar à pergunta. Bom, a gente tem um problema na nossa definição de derivada de Frechet, que é para ela fazer sentido, a gente precisa de domínio aberto. Então, se eu quero que a inversa seja de Frechet diferenciável, eu preciso que o domínio da inversa, que é a imagem da f, seja aberto, né? Mas agora vamos olhar para esse teorema. O que a gente provou aqui? A gente provou que se você tem um ponto em que a derivada de Frechet é inversível, né? Na verdade, aqui eu botei que ela é identidade, mas daria no mesmo botar que ela é inversível. Se você tem um ponto onde a derivada de Frechet é inversível, então uma bolinha pequena ao redor desse ponto é levada num aberto pela f. E de fato não é difícil pegar essa demonstração e mostrar que toda bolinha suficientemente pequena ao redor do ponto x0 é levada num aberto. Em particular, se você tiver uma f cuja derivada é inversível em todos os pontos, para cada pontinho nesse aberto, você tem uma bolinha ao redor dele que é levada num aberto. Então a imagem vai ser um aberto. Bom, é um exercício isso, mas eu estou dizendo, se você tem uma f que tem derivada inversível em todos os pontos, derivada inversível e contínua em todos os pontos, então a imagem qualquer aberto no domínio da f é levado num aberto do contradomínio. Isso é sempre verdade. Tá? Não está totalmente provado, a gente tem que fazer um trabalhinho a mais, não botar as hipóteses, mas a estratégia está aqui. Ok. Certo. Então, isso aqui, como eu falei, o maior pedaço da prova a gente já fez. Agora vamos ver o que a gente tem, né? E vamos juntar tudo. Então, a gente tem que a f restrita a é Lipschitz e satisfaz que f, bom, f de A de Lipschitz, bom, vou botar aqui direitinho, f de A em B, Lipschitz
é uma objeção, como a gente falou, né? Uma objeção, bom, de fato, é uma objeção que aqui que era uma objeção a gente já sabia antes, porque a gente já tinha que essa aqui era uma objeção entre abertos. Entre abertos. E, ou seja, em particular, como é uma objeção, existe a função inversa, né? A gente já não sabe nada, muita coisa sobre ela. A gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente tem isso aqui, f de x' menos f de x, duas linhas, é maior ou igual que 3/4 de x menos x', para todos x e x' em A, e eu afirmo que isso implica, bom, se eu quero provar a propriedade de Lipschitz para a função inversa, é só eu pensar o seguinte, eu quero calcular, dados dois pontos aqui, y e y' em B, eu vou tomar x como sendo a imagem inversa do y, x' como sendo a imagem inversa do B. Do y', não sei porque eu falei B, tudo bem. Certo? De novo, né? Se é uma objeção, tem inversa. Se tem inversa, eu posso inverter. Aqui, dados dois pontos no B, eu posso achar as imagens inversas deles. E aí eu jogo esses caras aqui. O que vai aparecer? Vai aparecer exatamente a seguinte desigualdade. y' menos y é maior ou igual que 3/4 de f de menos 1 de y' menos f menos 1 de y. Certo? Mas isso aqui quer dizer, bom, para todo y e y' em B, ou seja, a função inversa ela é Lipschitz com constante 4/3. Que é o que eu tenho se eu passar esse 3/4 para cá. Né? Bom, então a gente já está numa situação muito boa, falta muito pouco para a gente terminar a prova. Tem umas duas linhas sobrando. Aonde? Isso, obrigado. Eu tô acrescentando linhas e tirando linhas de vez em quando. Elas vão viajando pelo quadro negro e parando nos lugares errados. Tá, mas, bom, então a gente tem uma objeção entre dois conjuntos que são abertos. A objeção é Lipschitz com inversa Lipschitz. Falta provar que a inversa tem derivada e que essa derivada é contínua. Definição de diffeomorfismo pedia que a f fosse uma objeção entre dois abertos, que ela tivesse derivada contínua sobre todo o domínio e que a inversa tivesse derivada contínua também. Só está faltando essa parte da derivada contínua. Bom, vamos tentar fazer isso de uma forma esperta, né? Bom, aqui de novo, eu estou abusando notação um pouquinho, né? Porque eu devia estar olhando a função inversa da f restrita a A. Então, deixa eu fazer isso aqui, que é importante. Né? Mas assim, é o tipo de argumento local, né? No momento que você decide que você vai se restringir ao conjunto A, você joga fora o aberto, finge que o U original nunca existiu, você só está no A aqui. Bom, mas enfim, essa é a f restrita A. A minha observação é a seguinte, que a f-1 restrita a A, ela é igual a f-1 restrita a A, composta com a f restrita a A. Peraí, estou fazendo isso direito. F-1, eu quero o que aqui? Bom, devia ser fácil. Tá. Não, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. E não é f-1 restrita a, é a inversa da f restrita a, é fa-1. Faz diferença em princípio, né? Eu acho que todo mundo concorda com o que está aqui. Certo? Mas peraí, será que é isso que eu quero?
Talvez não. Espera aí. F menos 1 composta com F, aí que eu fico com a identidade. Não, isso aqui não vai me adiantar muito não. Eu vou ter que estar querendo fazer a derivada de uma forma esperta, mas isso aqui não vai me adiantar. Então vamos botar assim. Bom, quero calcular a derivada de Frechet da F menos 1, né? A suspeita... Bom, então eu quero provar que é F menos 1. Eu vou omitir esse restritar aqui mesmo. Eu quero provar que F menos 1 é diferenciável no sentido de Frechet. E eu quero provar que F menos 1 tem derivada contínua também. Eu vou provar primeiro que é diferenciável e vai sair automaticamente que é contínua. Por quê? Porque vocês lembram daquela fórmula que a gente achou antes lá, que é df menos 1 no ponto f de x vezes df de x é igual a identidade. E a minha suspeita é a seguinte, que se eu tomar um y que é igual a f de x em b, e x sendo um elemento de A, então a derivada de f menos 1 no ponto y deveria ser a inversa da derivada no ponto x. Certo? Eu tenho essa suspeita aqui que eu vou testar agora e mostrar que se verifica, digamos assim. Tá bom? Tá claro isso aqui? Bom, a gente tem que agora é fácil, quer dizer, em princípio é fácil de checar o que está acontecendo, né? Eu vou escrever f menos 1 de y mais h menos f menos 1 de y. Eu tenho que argumentar que isso aqui é df de x menos 1 aplicado a h mais um ozinho de h. Lembrando que o domínio da f menos 1 é aberto, né? Porque a gente provou isso, então está tudo bem. A gente está supondo, né? Lembra que a gente está... Quando a gente pegou o A aqui, a gente garantiu lá atrás, eu até tive que voltar e lembrar disso, que para todo x aqui, a derivada é inversível. Né? Que é um operador limitado inversível. Né? Bom, a derivada tem inversa. Né? Então, a primeira condição para a gente checar se um operador linear é a derivada e a gente checar se ele é um operador linear limitado. E isso é o caso aqui. Agora a gente precisa checar se essa equação vale. Né? Eu vou chamar de... eu vou chamar aqui de V de H. Bom, defina V de H de modo que... Lembra que o x é para a imagem do y, né? Então, eu vou definir o x de V de H de modo que vale isso aqui, que f de x mais V de H seja igual a y mais h. Ou seja, que x mais V de H seja igual a f menos 1 de y mais h. Tá certo? Ok. Bom, o que está dito aqui, né? Então, a gente tem aqui que f menos 1 de y mais h menos f menos 1 de y é igual a exatamente esse v de h, né? Isso aqui é x, isso aqui é x mais v de h. Uma observação aqui também é que a gente tem o seguinte, a gente tem que as normas de V de H e H não podem ser muito diferentes, né? No seguinte sentido, vamos ver o que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo aqui que sim. Bom, tá, deixa eu continuar com o que eu estava fazendo aqui. Então, a gente tem isso aqui.
Ah, não, tá, preciso disso mesmo. Então, V de H, então bom, se eu olhar f de x mais V de H menos f de x em norma, isso daqui é igual, quer dizer, isso aqui é a norma da diferença dos dois pontos, que é V de H, a menos de um fator aqui que é, sei lá, está entre 3/4 e 5/4. Deixa eu botar aqui. Bom, isso está esquisito, mas eu estou dizendo o seguinte. A norma disso aqui é no máximo 5/4 a norma da diferença dos dois vetores. Vocês lembram aquela propriedade, né? Que a gente tinha aqui. Deixa eu botar aqui. F de x' menos f de x, duas linhas, é cotado por cima por 5/4 da norma da diferença. Agora que a gente está usando as propriedades, vai usar as propriedades de Lipschitz mesmo. X' menos x, duas linhas. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se eu quiser calcular, vou escrever aqui de novo, a norma de V de H sobre H é igual à norma, né? Se eu olhar o que está escrito aqui, é igual à norma de f menos 1 de y mais h menos f menos 1 de y sobre h. E isso aqui, como a f menos 1 é 4/3 de Lipschitz, isso aqui é menor ou igual que 4/3 de... Bom, aqui em cima é 4/3 norma de h dividido por h. E ao mesmo tempo eu tenho a desigualdade por baixo também, que vem do fato que o h, isso aqui é igual a V de H dividido por f de x mais V de H menos f de x. E aí essa função aqui também é Lipschitz, né? Peraí, qual é a constante que eu quero? Isso aqui está cotado... É 4/3 de novo. Não, peraí, não pode ser. Eu quero uma constante por baixo. Então são 4/5. Né? Bom, se eu inverter essa fração, ela é menor do que 5/4. Então, fazendo assim, ela é menor que 4/5. Certo? Ok, então quando o h é pequeno, o V de H é pequeno e não só isso. A norma dele, a menos de um fator aí que está entre 4/5 e 4/3, é igual à norma de H. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Certo? Bom, por que isso é importante? Que a gente tem que usar em algum momento o fato que a f é diferenciável para fazer a conta, né? Vamos olhar aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem isso, olha. F de x mais VH menos f de x é igual a h. Essa foi a definição do VH. Ao mesmo tempo, isso que está aqui é igual a quê? É igual à derivada de f de x aplicada ao ponto VH mais um resto, que é um ozinho da norma de VH. Ou seja, alguma coisa que se dividir pela norma de VH, e a norma de VH vai para zero, isso vai para zero. Certo? Só escrever a definição da derivada aqui. Bom, mas o ponto é que isso daqui, eu também posso escrever de outra forma. Bom, se isso aqui vai a zero quando eu divido pela norma de VH, e a norma de VH é mais ou menos proporcional à norma de H, vê se vocês concordam comigo que isso aqui vai a zero também. Bom, é só eu pensar, eu divido esse Ozinho pela norma de VH e multiplico pela norma de VH dividido por H. Né? A norma de VH dividido por H é uma coisa limitada. E o Ozinho de VH dividido pela norma de VH vai para zero, quando H vai para zero. Né? Então esse termo aqui, o resto aqui é uma coisa que vai para zero com H. Na verdade, eu poderia trocar isso aqui por um Ozinho de H. Bom, ok, porque isso está chegando perto do que eu quero, né? Repara que está aqui, ó. Já acabou a conta, na verdade. Vamos ver exatamente o que eu estou falando? Porque Tá, eu vou escrever isso aqui de uma forma um pouquinho mais explícita, tá? Eu tenho... Bom, agora, uma conclusão que a gente já tem é que quando a norma de H vai... Quando H vai a zero, isso implica que o V de H vai a zero também. Tá? Agora vamos olhar essa expressão aqui.
Sim. Aquilo é sempre maior ou igual do que 4 quintos. Como vai para zero? Não, a razão é maior ou igual a 4 quintos. Mas aqui está escrito VH é menor ou igual a 4 terços. A norma de VH é menor ou igual a 4 terços da norma de H. Então vai a zero. Mas a razão, eu estou dizendo assim, os dois vão a zero juntos e vão a zero de forma quase proporcional. Esse é o ponto. Tá certo? Mas vamos terminar aqui bonitinho. Que eu falei uma coisa meio esquisita e eu quero falar uma coisa um pouco menos esquisita. Bom, vamos lá. A gente tem que usar a derivada de Frechet da f, né? f de x mais v menos f de x menos df de x ponto v. Isso aqui é um certo termo de resto que eu vou chamar de r de v. O r de v é um vetor. E eu sei que o limite desse vetor dividido pela norma dele, né, pela norma de v, quando v vai a zero, é zero. Certo? Agora eu vou aplicar isso aqui com o v sendo VH. Então vamos ver o que aparece? Aparece assim, que v é... Bom, o VH foi escolhido de modo essa diferença aqui ser H, não é isso? Tá lá. Então eu tenho aqui H menos dfx aplicado a VH é igual ao R de VH. Certo? Vamos multiplicar pela inversa desse operador dos dois lados. Lembra que esse cara é inversível, né? Então eu vou ter o seguinte, que df menos 1 de x, df de x é menos 1, aplicado a h, menos v de h, é igual a dfx menos 1, aplicado a esse vetor rv de h. Isso parece muito com a coisa que eu quero ter. E parece muito porque o v de h, por definição, o que isso aqui está dizendo é exatamente o seguinte. Pela definição do v de h, isso aqui é f menos 1. Bom, vamos ver se eu estou falando besteira. Não, né? O v de h é exatamente a... Bom, aqui, está escrito aqui, né? É essa equação que eu quero aplicar. Então, f menos... Aqui está com o sinal errado, eu vou trocar o sinal. Então, vai ficar f menos 1 de y mais h, menos f menos 1 de y, menos a dfx menos 1 aplicado a h, é igual a dfx a menos 1 aplicada a r de v de h. Então agora eu estou com a faca e o queijo na mão, né? Eu queria dizer que a diferença entre essas coisas é um termo de resto que vai para zero quando dividido pela norma de h. E agora eu tenho uma fórmula para o termo de resto aqui. E eu só preciso calcular. Nossa, já passou de novo muito do tempo. Impressionante como eu passo do tempo. Bom, então agora eu quero mostrar que isso aqui dividido pela norma de h vai para zero. Vamos fazer a conta. E aí a gente de novo vai se deparar com aqueles fatos inevitáveis da vida, tipo o que a gente faz quando a gente vê um operador linear aplicado a um vetor e quer calcular a norma disso, né? Bom, o que a gente faz quando a gente vê um operador linear aplicado a um vetor e a gente quer calcular a norma disso aqui? Em princípio não tem muita coisa, né? Mas eu sei dizer o quê? Que o operador... O que a gente faz, gente? Só pergunta. Está falando tão baixo, mas eu acho que eu estou escutando. Vou continuar, Né? Ok. Aí agora eu vou fazer o que eu tinha falado antes. Eu vou botar aqui embaixo o VH. E vai ficar R de VH sobre VH vezes VH sobre H. Então agora eu tenho um produto de três coisas quando H vai a zero, né? Limitado,
termo limitado. Esse termo vai a zero. E esse termo é limitado também, porque a gente mostrou que a norma de VH sobre H é no máximo 4/3. Eu tenho produto, bom, de fato isso aqui é uma constante, vezes algo que vai a zero, vezes uma outra constante. No máximo uma outra constante. Então isso tudo aqui vai a zero quando H vai a zero. E o que a gente provou então? A gente provou que f-1 de y mais h, menos f-1 de y, menos isso aqui que eu disse que era aproximação linear, era um termo de resto como a gente espera obter. Ou seja, alguma coisa cuja norma, quando dividida pela norma de h, vai a zero. O que a gente fez então? A gente provou isso aqui. Fundamental para a gente foi achar uma maneira de escrever esse resto aqui. O resto é aquilo que está lá. df de x a menos 1 aplicado em r de v de h. Onde o r é o resto da derivada de Frechet da própria f. E bom, e eu disse que a derivada da f é contínua, né? Bom, mas aqui tem uma fórmula para a derivada inversa é contínua, né? O teorema pede isso. Eu estou dizendo o seguinte, que a derivada da inversa é a composição... Se eu olhar essa fórmula aqui, né, derivada da f-1 de y é igual à inversa do operador df calculada em f-1 de y, ou df composta com f-1 de y. Bom, a fórmula está meio feia aqui, né? Mas acho que está clara a ideia. Como é que eu calculo a derivada da inversa? Eu calculo a inversa, calculo a derivada nesse ponto e depois inverto o operador. Tudo que está aqui é contínuo, né? A f-1 é contínua porque ela é Lipschitz, a derivada da f é contínua por hipótese, e a operação de inverter um operador é contínua porque a gente sabe que ele é contínuo. Então, de fato, a derivada da inversa é contínua. Se a gente soubesse também que a derivada da f tem derivada contínua, a gente ia conseguir provar a mesma coisa aqui e por aí vai. Mas não importa muito. O ponto para a gente hoje é simplesmente que a derivada da inversa é a composição de operações contínuas e, portanto, é contínua. E aí acabou a prova. E por hoje é isso. Né? Bom, já foi bastante coisa, né?